tem uma novidade aí que não teve impacto na grande mídia, a grande mídia não mostrou isso, tratou como se fosse a coisa mais normal do mundo. O chefe do Exército Brasileiro é o general Paulo Sérgio. Vamos lembrar, no ano passado, o Bolsonaro brigou com os 3 chefes das Forças Armadas, ele demitiu o então ministro da Defesa, que era o general Azevedo, e aí ele trocou o ministro da Defesa, colocou o Braga Neto, que é um cara bem fascista, e trocou os 3 chefes das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Ok, o novo chefe do Exército, novo de um ano para cá, é o general Paulo Sérgio. O general Paulo Sérgio, ele fez uma coisa. Na segunda-feira de manhã, ele emitiu passagens, 2 passagens, uma de primeira classe para ele e uma de classe econômica para um assistente dele, que é o braço direito dele no Exército, para Washington. Aí você fala, Thiago, então o chefe do Exército Brasileiro vai para Washington. Só que ele foi às pressas, ele emitiu a passagem com urgência. Inclusive ele emitiu com tanta urgência, a passagem foi comprada um dia antes da viagem dele, ele foi para Washington na terça-feira, e tanta foi a urgência que eles tiveram que fazer um requerimento especial para poder emitir a passagem dele. Aí você fala, peraí, Thiago, então o chefe do Exército Brasileiro foi para Washington? Foi. Foi fazer o que em Washington, Thiago? Ele foi se encontrar com o chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, que lá se chama o chefe do Estado-Maior, que é um general norte-americano. Então, durante uma guerra, temos a guerra na Ucrânia, que é o evento mais importante até o momento do século XXI, é a guerra na Ucrânia, na geopolítica mundial, o evento mais importante é a guerra na Ucrânia. É o momento em que a ordem política mundial, a ordem mundial está mudando. O chefe do Exército Brasileiro vai se encontrar com o chefe do Exército dos Estados Unidos. Só isso já é motivo para ser capa de todos os jornais, mas a grande mídia, que vamos lembrar, a grande mídia protege os Estados Unidos, a grande mídia só dá a versão dos Estados Unidos, não fala nada. A grande mídia simplesmente saiu uma notinha de rodapé no Globo, eu só achei porque eu tive que dar um Google, General Paulo Sérgio vai aos Estados Unidos. Se não, você entra no site do Globo, você não acha a notícia. Aí você fala, muito estranho. Às pressas vai o chefe do Exército Brasileiro para os Estados Unidos, que foram quem provocaram a guerra, para conversar com ele, num momento em que o chefe de Estado do Brasil, o chefe de Estado é o quê? O presidente da República, que é o Bolsonaro, está mais ao lado do Putin. O Brasil está se posicionando muito mais ao lado da Rússia do que ao lado dos Estados Unidos. O Brasil está tentando ser neutro, o embaixador do Brasil na ONU, que é um embaixador experiente, ele está tentando uma neutralidade em tudo, ele apoia as moções contra a Rússia, as notas de repúdio contra a Rússia, mas sempre com ressalvas. E as falas do Bolsonaro dizem que ele está ao lado do Vladimir Putin. E aí vai o chefe do Exército para se encontrar com os Estados Unidos. Eu vou explicar aqui o que pode estar acontecendo, tudo mais. Os Estados Unidos vão enquadrar o chefe do Exército. Não pensem que eles não vão enquadrar. Mas antes de eu explicar, um segundinho. Se você for a Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Olha, aqui a gente faz oposição a esse desgoverno todos os dias. E tem uma coisa, muita gente fala, Thiago, cuida da sua segurança, você está sendo ameaçado. Eu estou cuidando da minha segurança. Tem coisas aqui no canal que eu não falo, eu só vou falar quando eu estiver num lugar mais seguro, porque eu não posso falar. Eu só falo aqui no canal sobre a minha vida, se eu vou me mudar, se eu não vou. Coisas que eu sei que o governo federal já sabe sobre mim, porque a ABIN já sabe. A ABIN é a agência de inteligência brasileira, cujo o chefe da ABIN já me processou, que é o Ramagem, inclusive perdeu o processo, vai ter que me pagar de volta. Ramagem, aí tô só esperando chegar o processo dos outros que prometeram me processar, para eles também perderem. Todo mundo vai me pagar de volta, aí sabe o que eu vou fazer? Colocar carro de som na porta da casa deles, enchendo o saco e denunciando o Bolsonaro. Vão todos se ferrar, bem ferrado. Então eu peço que você se inscreva aqui, que aqui a gente faz oposição, resistência ao desgoverno Bolsonaro. É um segundinho, é grátis se inscrever. Agora, vamos falar da viagem de tudo do chefe do Exército e tudo mais, o que está acontecendo. Olha só, um pouquinho de contexto só. Vamos lembrar, um belo contexto aqui. Voltando 70 anos aqui na história. Acabou a Segunda Guerra Mundial, foi criado um tratado entre Estados Unidos e países da Europa, que era a OTAN. É a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN é uma aliança militar. E aí, o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar, o ministro Paulo Guedes não sabe que a Segunda Guerra Mundial acabou. Ontem ele falou que estamos preparados para a Segunda Guerra Mundial. Chegou 77 anos atrasado o Paulo Guedes. Pois bem, a OTAN foi criada e começou a Guerra Fria entre a OTAN contra a União Soviética. A União Soviética era hoje a Rússia com mais 14, 15 países menores ali que faziam parte da União Soviética. O que aconteceu?
Em 1990, 91, no começo dos anos 90, além da União Soviética ter sido dissolvida e ter acabado, assinaram um tratado na Polônia, o Tratado de Varsóvia. Foi assinado em Varsóvia, na Polônia. A Polônia era praticamente uma colônia da União Soviética. A Polônia era explorada pela União Soviética, então o pessoal lá na Rússia, eles adoram a União Soviética, tanto é que o Putin usa isso hoje como propaganda, falando que a União Soviética pode voltar e tudo mais, mas na Polônia eles odiavam essa época porque eles eram praticamente colônia para exploração mesmo. E aí assinaram lá em Varsóvia um tratado dizendo o seguinte: a União Soviética não vai voltar a existir, mas a OTAN tem que parar de se expandir. O que aconteceu? Aconteceu que a União Soviética não voltou a existir, a Rússia cumpriu sua parte do tratado, e os Estados Unidos não cumpriram, a OTAN continuou expandindo. Como é que se dá a expansão da OTAN? Convencendo países que não faziam parte da OTAN e dizendo: você não quer entrar aqui no nosso tratado militar? Ah, quero sim, então vem cá. Aí mais 1, 2, 3, são 14 países que faziam parte da União Soviética que hoje fazem parte da OTAN. Ah, Thiago, mas esses países são hoje independentes, eles têm todo o direito de fazerem parte do que eles quiserem. Não, sabe por quê? Porque a maioria desses países sofreram ou golpes de Estado ou sofreram algum tipo de interferência dos Estados Unidos, interferência política, para que o governo fosse alinhado aos Estados Unidos, governos anti-Rússia. Tá, aí o que aconteceu? Fizeram mesmo na Ucrânia, começou a guerra porque o Putin falou: na Ucrânia não. Que um míssil de Kiev chega a Moscou em menos de 5 minutos. Uma bomba atômica explode Moscou inteira em menos de 5 minutos, não dá tempo nem de correr. Explode a cidade inteira. Então não. A Ucrânia não pode. O que aconteceu? Começou a nova, dizem, nova ordem mundial, não sei o quê, mas vamos falar aqui como uma nova ordem econômica mundial, em que Rússia e China estão de um lado e do outro lado está os Estados Unidos. Ok, o Brasil está no meio. Todo esse contexto para falar, o Brasil está no meio. O Bolsonaro, em vez de ele fazer uma política de Estado, que é pensando o quê? No Brasil, não só de hoje, mas no futuro, ele faz uma política de quê? Pensando só no hoje, amanhã e depois, enquanto ele é presidente. Ano que vem o resto que se dane. Então o Bolsonaro fez o quê? Ele se encontrou com Putin, ele levou o Carlos Bolsonaro para lá, não sabemos que tipo de acordo eleitoral ele fez com Vladimir Putin. O governo diz que não pagou pela viagem do Carlos Bolsonaro, a Câmara dos Vereadores do Rio também diz que não pagou, ficou por isso mesmo, o STF vai investigar tudo mais, vai mandar investigar tudo mais, mas a gente sabe que o Augusto Aras não vai investigar, enfim, tá por isso mesmo, e o Bolsonaro já prestou solidariedade à Rússia algumas vezes. O Brasil na ONU fica neutro. Aí, os Estados Unidos estão assim, já estão por aqui, e eu falei, olha, o Biden vai enquadrar o Bolsonaro, ele chamou o Bolsonaro para ir na Cúpula das Américas em junho. A Cúpula das Américas poderia acontecer por videoconferência. Não, vai ser em pessoa. E ele chamou o Bolsonaro. O Biden não chama o Bolsonaro para nada. Ele chamou. O Bolsonaro vai ter que prestar esclarecimentos ao Biden. Que tempos que vivemos em que o presidente do Brasil tem que prestar esclarecimento como se o Biden fosse chefe dele. Mas eu vou te falar, isso é assim desde antes da Segunda Guerra Mundial, viu? O Brasil, eles veem o Brasil como, eles chamam lá em inglês, é uma palavra backyard. Nós somos o quintal dos Estados Unidos e eles, não apenas eles falam e repetem isso, que a América Latina inteira é o quintal deles, como eles usam isso na política externa deles. Assim, aqui na América Latina ninguém toca. Inclusive tem um vídeo, quem quiser comentar aí que depois eu traduzo o vídeo, um vídeo em inglês de um senador republicano em que ele fala, a China e a Rússia estão aqui no nosso quintal, nós não vamos deixar. Quer dizer, nós, a 8 mil quilômetros dos Estados Unidos, somos o quintal deles. Então imagina a Ucrânia com a Rússia se não é o quintal. Tá, aí olha só. O Bolsonaro, ele fez algum acordo com o Putin e ele está alinhado com o Putin. Eu falei aqui antes do Bolsonaro viajar. O acordo do Bolsonaro com o Putin não é o tipo de acordo que se fala, nossa, o Bolsonaro dá alguma coisa e o Putin retribui. Não, o Putin enquadrou o Bolsonaro. Ele falou, vem cá, você vai fazer aqui o que eu tô mandando, ponto final e acabou, ok? Ok, e agora, eu vou te tratar bem e é isso. Aí fez algum tipo de acordo talvez com o Carlos Bolsonaro, com o Gabinete do Ódio, que talvez venha a surtir efeito, talvez não, mas o Bolsonaro se alinhou com o Putin. Os Estados Unidos sabem disso. Então, na impossibilidade de chamar o Bolsonaro agora, porque o Biden não vai chamar o Bolsonaro porque pega muito mal para a imagem do Biden ele chamar o Bolsonaro. Foi uma humilhação pública muito grande ele mandar uma comitiva para a Venezuela. E olha que a grande mídia americana tentou esconder isso. Isso não saiu em capa de New York Times, capa de CNN, de Washington Post, não saiu.
que o Biden foi lá pedir pinico para a Venezuela, pedir petróleo. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e pode aumentar sua produção. Aí, para não chamar o Bolsonaro, que seria outra humilhação pública para o Joe Biden, ele já foi ignorado pelo Maduro, já foi ignorado pelo Irã. O Irã, inclusive, depois soltou bomba no consulado norte-americano. Os Estados Unidos dizem que não acertou lá, o Irã diz que acertou. Ninguém mostra foto se está destruído ou não o consulado. Até hoje, faz 3 dias, ninguém mostrou foto. Levou um não da Arábia Saudita. A Arábia Saudita tá para fazer um negócio trilionário com a China, que pode mudar também a ordem econômica mundial. Se alguém quiser comentar aí que eu falo sobre isso, é uma coisa que vai mudar completamente o panorama pós-guerra, ou até durante essa guerra aí da Ucrânia. E aí ele falou, peraí, não posso chamar o Bolsonaro, eu vou chamar o general. Chama o chefe das Forças Armadas. Quem tem arma aqui é quem manda. Quem tem arma manda. Chama o chefe do exército aqui. Agora eu vou te falar uma coisa que está em livros de história, não só do Brasil, mas de outros países quando se fala sobre o Brasil. Os Estados Unidos, eles implantaram, não só sobre o Brasil, mas sobre outros países. Os Estados Unidos, nos anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 e agora 2020, eu ainda não sei algum exemplo, mas 2010 até 2019 na Bolívia, os Estados Unidos implantaram golpes de Estado em diversos países, 2 vezes no Brasil, 64 e 2016. Foram golpes de Estados financiados pelos Estados Unidos. Eles fazem várias maneiras, uma delas é financiar grupos. Por exemplo, no Oriente Médio eles financiam grupos terroristas, financiaram o Talibã, financiaram a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, todos financiados pelos Estados Unidos. Depois sai do controle, o que eles fazem? Fazem uma guerra para acabar com um grupo terrorista. No caso, fizeram uma guerra lá no Afeganistão, destruíram o país inteiro e depois deixaram o país sob o comando do grupo terrorista que eles financiaram, que é o Talibã. Só para você ter ideia de como eles fazem. Em outros países, não, eles financiam outro tipo de coisa. Na Ucrânia, financiaram grupos neonazistas que se acoplaram ao exército. Hoje, praticamente todo o exército ucraniano é neonazista. Isso significa que pode invadir a Ucrânia, Thiago? Não. Se não, invadir o Brasil também, que temos um presidente neonazista. A Ucrânia também tem. Mas, tá, são coisas diferentes. Aí o que acontece? No Brasil, o Brasil, historicamente, é um dos países onde os Estados Unidos tiveram mais facilidade para implantar golpe de Estado. Por quê? Porque o Brasil tem uma coisa que outros países não têm. O Brasil tem militares extremamente reacionários. E o Brasil tem a cúpula dos militares do Brasil é extremamente vendida. Lá nos anos 60, quando eles quiseram derrubar o presidente João Goulart, porque ele iria se alinhar com os comunistas, essa era a desculpa da época, os militares estavam assim de braços abertos para o golpe. Em outros países, como Chile, Argentina, os Estados Unidos tiveram que, por alguns anos, se infiltrar dentro dos militares, pagar para um, pagar para outro, para outro. No Brasil, não. Quando eles chegaram para falar, vamos dar um golpe, os militares estavam assim, vem cá, que bom. Então, os militares brasileiros já são historicamente alinhados a qualquer tipo de golpismo norte-americanos. Nós temos aí um ex-chefe do exército, que é o general Vilas Boas, que na verdade é Vilas Más, Vilas Ruins. O general Vilas Boas, ele inclusive ameaçou o Supremo Tribunal Federal para que prendesse o Lula, que era a última parte do golpe de Estado no Brasil, que era não deixar o Lula se eleger. Ele tinha que ser preso, sem prova, sem nada, para que o Brasil elegesse alguém ou ligado ao mercado financeiro ou algum paspalhão. No caso, ele elegeu, com todo o respeito aos paspalhões do Brasil, elegeu o Bolsonaro, que é um paspalhão, é um elogio até para ele, elegeu um criminoso burro como o Bolsonaro. O que acontece é o seguinte, esse criminoso burro se aliou à Rússia. Muitas vezes os planos dos Estados Unidos não dão certo a médio e longo prazo. É só ver os grupos terroristas que depois se voltaram contra eles. Aí o que eles fazem? Eles têm que derrubar o cara que eles ajudaram a eleger. É isso que eles têm que fazer. Aí no caso, no Brasil, estão chamando agora o general do exército. Quer dizer que esse general pode se voltar contra o Bolsonaro porque ele vai se alinhar aos Estados Unidos? Não. Pode ser que sim. Pode ser que não. Quer dizer que esse general agora ele vai receber ordens dos americanos? Isso você não tem a dúvida de que o general Paulo Sérgio, neste exato momento em que você está assistindo o vídeo, ele está em Washington e ele e o segundo chefe das Forças Armadas brasileiras está recebendo ordens dos americanos. Se ele vai cumprir essas ordens, quais ordens são? Se é contra o Bolsonaro, se é contra o povo, se eles vão tentar ajudar o Bolsonaro e os militares num possível golpe de Estado, que essa é a especialidade dos americanos, não sabemos. Mas não tenha dúvidas de que a viagem do chefe do exército brasileiro, às pressas, o Brasil é um país alinhado hoje com o Vladimir Putin, ele aos Estados Unidos, para se encontrar com o chefe do exército norte-americano, não é coincidência e não dá para falar que isso não tem nada a ver com a guerra. Tem sim, tem muito a ver com a guerra, tem apenas a ver com a guerra. Essa viagem não aconteceria se não tivesse a guerra. A pior parte é que saiu uma matéria antes e depois foi atualizada lá no Globo,
em que o general mudou a versão dele. Ele falou que a viagem já estava agendada, porém não estava, porque o tipo de passagem que ele emitiu era passagem com urgência. Quando uma viagem de militares já é agendada, eu vou dar um exemplo. Militares brasileiros foram para a Bolívia em 2020, militares brasileiros também foram para os Estados Unidos em 2021, para visitas que estavam agendadas, que são visitas anuais. Essas passagens são emitidas às vezes 2, 3 meses antes, às vezes 6 meses antes. Não no dia da viagem. Pô, tem que ir agora, ó, emite aí a passagem com urgência. Não. Isso é porque tem a ver com a guerra, ele foi convocado para ir lá. Assim como o Bolsonaro não foi para a Rússia porque quis, ele foi para a Rússia porque o Putin falou, vem cá, vem para cá, vem cá. O americano falou pro general Paulo Sérgio, você vem aqui, venha aqui. Agora vamos ver o que vai acontecer, porque teremos o general Paulo Sérgio lá nos Estados Unidos, temos um general chefe do exército nos Estados Unidos e temos o presidente da República alinhado ao outro lado, ó. Não sei o que pode acontecer, realmente eu não faço ideia. Eu falo uma coisa pra você, aperta os cintos, porque a coisa vai ter turbulência aí, viu? Ó, eu vou mostrar aqui nosso carro de som lá em Charqueada, São Paulo, denunciando o Bolsonaro. Ó, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Eu tô em dúvida se a cidade é Charqueada mesmo. Não, é Piracicaba, é tudo ali um do lado do outro, viu? Quem quiser ver o mapa, você vê que é um do lado do outro ali. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo Pix, PicPay, também deixo as minhas outras redes sociais. Falou!